Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, dependente do horário que você está nos assistindo. Esse é mais um episódio do Freudcast e dessa maneira você percebeu que está diferente a apresentação, porque na verdade a gente vai apresentar quem apresenta o programa. A gente já apresentou no episódio recente porque o nome é Freudcast, quem foi Freud e tudo mais, mas e quem deu o nome a esse podcast? Quem deu o nome a toda essa máquina que funciona aqui? Vocês ainda não conheceram. A gente hoje conversa com Vinícius Neves. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Num ângulo diferente aqui, tá estranho. É diferente sentar aqui, né? Queria estar com o Carol aqui do lado para se apresentar também, mas Carol não tá, fica a notícia aqui, ó, a chamada aqui de novo. Carol, volta aqui, abandona essa Bahia aqui, vem aqui ficar com a gente, que tô com saudade de você também. E vai ter o episódio dela também, com certeza, né? Já tá intimada, vai ter um intimado da Carol aqui sendo entrevistada por nós dois aqui para ela se apresentar para todo mundo. Então é isso, você que está nos assistindo hoje, você vai conhecer a intimidade de Vinícius Neves. Vinícius, assim, vamos entrar na questão logo do podcast. Depois a gente vai buscar a tua infância e as outras histórias. Por que podcast? Você poderia se experimentar em tantas mídias, em tantos canais, de tantas formas. Por que você escolheu fazer um podcast e por que o nome Freudcast? Eu sempre fui muito tímido. Por incrível que pareça, assim, as pessoas falam assim, quando eu falo que eu sou tímido é porque eu sou realmente tímido. E por um tempo da minha vida eu trabalhei com terapia. Qual terapia? Hipnoterapia. Eu fui para São Paulo, estudei, então eu atendia pessoas e tudo mais, né? E comecei a postar muito sobre isso no Instagram. E um colega da época de faculdade, que também trabalhava com terapia, ele me chamou um dia para ir num programa de rádio que ele tinha, que era num formato de podcast. Sim. Era tudo gravado. E era qual programa? O nome do programa era Sextou com Terapia. Uau. Alex Ximenes. Então ele falou, Vinícius, vamos lá que você tem muita coisa legal pra falar. E eu comecei, fui uma vez como convidado, fui a segunda, fui a terceira, fiquei um tempo indo, né? Só que ele não era um podcast bem assim gravado como o nosso, que a gente bota uma vez por semana. Ele era ao vivo. E eu fui descobrir que era ao vivo na rádio, porque minha forma de falar, eu me contenho muito aqui, e eu comecei a me conter através disso. Porque porra pra mim é vírgula. Eu xingo muito. Eu tenho muito xingamento. E o xingamento depende da conotação que você vai dar, né? Então eu comecei a participar e ele falava assim, Vinícius, deixa eu te contar um segredo. Aqui é uma rádio gospel. Tem como você parar de xingar? E a partir dali eu comecei a participar e chegou um momento que a Carol é psicóloga. E ela, além de psicóloga, ela é mãe atípica. E ela atendia muitas mães atípicas. E ela tem a vida muito ativa nas redes sociais. E ela estava sempre falando. Eu falei, Carol, você tá sempre falando. Eu trabalho com terapia também. Uma das minhas vertentes, né, assim. Vamos fazer um podcast nós dois para falar sobre saúde mental, sobre o comportamento humano da forma geral? Conversa de bate-papo mesmo, sem muita coisa técnica, sem você trazer termos técnicos, que eu quero uma coisa que qualquer pessoa possa ver. O cara trabalha com terapia, o cara trabalha com seja lá o que for, ele vai assistir porque ele vai se interessar pelo que tá ali. Ela falou, vamos. E o nosso primeiro episódio foi sobre redes sociais. Só eu e ela, sentada assim, um do lado do outro, conversando sobre redes sociais, que ela tem muito mais vivência do que eu, então ela trouxe muitas vivências dela na rede social. E a partir dali a gente foi se moldando, até chegar a esse formato aqui com você também, com nós três apresentando, com os convidados. E foi mais por causa disso. Você entrou na comunicação sendo entrevistado, virou entrevistador, mas seu pai já foi uma pessoa que foi muito entrevistado aqui pelo Espírito Santo. Talvez menos do que o Espírito Santo gostaria de ter entrevistado seu pai. Que, apesar de super criativo, super talentoso, ele é uma pessoa mais discreta na vida social, né? Apresenta seu pai pra gente. O meu pai, eu falo assim, quem viveu a década de 80 conhece meu pai, que foi adolescente e tudo mais, que ele fazia muito show. Da turma do Carlos Papel, que a gente entrevistou aqui, do Lula. O meu pai é o Guto Neves. Então, assim, até meados da década de 90, ele não vivia só da música. Ele vivia da música e ele é bancário. Hoje ele é aposentado bancário e... Qual banco seu pai trabalhou? A vida toda do Banestes. Aí se aposentou do Banestes. E ele decidiu o rumo da vida dele, que era seguir para uma casa com varanda bem na direção do rio, enfiado no sítio dele no meio da floresta. Ele se enfia lá em Santa Maria de Itibá e não sai nunca de lá, fica enfiado. Ele fica mais lá do que aqui, às vezes vai ficar 6 meses lá, 1 mês aqui, 2 meses aqui, vai embora de novo. E não tá realmente mais nessa vida artística. De vez em quando o pessoal chama, vamos cantar no Carlos Gomes. Então ele vai pro Carlos Gomes cantar.
fazer uma apresentação aqui, outra ali, mas não é ele não tá na mídia como apresentar o papel, como por opção dele. Sim. Ele é mais Você recluso. acredita que esse fato dele ser mais recluso foi uma opção financeira para poder focar na educação que ele poderia dar para vocês, de não abandonar o trabalho no banco, manter a vida, Com certeza. a vida artística no segundo plano, ou foi timidez também? Acho que as duas coisas, sabia? Apesar de quando ele tá, eu falo assim, um quando tá no palco e o outro quando tá fora. Quando tava no palco, parece que se solta, roda o palco todo, não sei o que, mas quando tá fora. Então eu acho que as duas coisas. Seu pai no palco é muito teatral, a interpretação dele é muito teatral. Então, assim, eu acho que tem as duas coisas. Uma, a criação da família realmente, né? Que tinham seus 3 filhos e tudo mais. E a outra, aquela coisa, a família muito tradicional, tem que trabalhar em lugar que dá. Aquela coisa, um pensamento antigo, né? Sim. Então, tinha o emprego dele do Banestes e a música nunca foi tratada como um emprego em si. Apesar de, na época, ele fala, nos anos 80, nos anos 90, deu muito dinheiro para ele na nossa realidade aqui. Mas não era o principal dele. Você vai ser artista, vai ser cantor, que é isso? Não, você tem que ter seu emprego. Aí o resto é tratado como hobby. Eu acho que as duas coisas um pouco. Eu conversei uma vez com o Carlos Bona e ele falou que ele se viu nesse momento também de ter que fazer uma escolha. O Carlos Bona, muito jovem, ele foi escolhido para... Ele passou num concurso, virou professor da escola técnica, que virou Cefet e IFES depois. E no auge que estourou Lula, que estourou o Papel, que estourou o João Pimenta, aquela galera toda ali, eles falaram com ele, cara, é nosso momento, sai fora, cara, vem com a gente, vem com a gente. Ele falou, não, cara, tem que garantir esse emprego aqui. Exatamente. Vou ficar, eu tenho filho já, vocês não têm. É exatamente isso. É porque, infelizmente, a nossa cultura ela é muito valorizada pelo nosso povo. A gente pensou muito sobre isso com o Papel e com o Lula, né? Infelizmente, a gente, até pela própria mídia, tá? Uma crítica até a mídia aqui, que eu tinha umas fitas cassete, que minha mãe tem guardado até hoje. Eu pego as fitas cassete dos anos 80, o fomento era muito maior. Passavam propagandas com os clipes. Hoje em dia até voltou um pouquinho, mas é um clipe de 10, 15 segundinhos. Passava um clipe, realmente. O cantor Carlos Bona, o cantor Carlos Papel, o cantor Guto Neves, passava o clipe. E tinha um fomento muito maior da TV Gazeta, da TV Vitória. Que a TV Vitória ainda... hoje em dia eu vejo um fomento... Voltou esses clipezinhos curtos, mas antigamente era muito melhor. E a contratação... Foi até um outro assunto que a gente tocou com o Carlos Papel aqui, né? Parece que é um favor que eles estão prestando ao artista capixaba. Sabe, isso é uma visão que todos eles têm. Vai ter um show aqui do Mazinho dos Teclados, lá do Recife. Nem existe Mazinho dos Teclados, exemplo para citar nominalmente, né? Vai Mazinho que existe, dos Teclados, o cara é super bombado no Instagram. Mazinho dos Teclados do Nordeste, você existe, eu não te conheço, quero conhecer a sua música, mas... então, tá, quer ser que show? Que horas do show? 9 horas da noite. Ou artista capixaba, vem aqui, toca aqui meia horinha antes, sabe? Aí toca. E ninguém conhece porque... não tem a mídia necessária, aí quando o cara entra pra tocar também, que todo artista passa por isso. Mas tem um determinado momento da vida do artista que ele se sente ofendido com isso. O cara só pra tocar, sai um pra comprar cerveja, o palco fica vazio na frente, e não sei o quê, e tem um engraçadinho que vai, vaza logo, vem o outro, e a pessoa não tá preparada pra passar por isso, nem precisa passar por isso. Nacionalmente aconteceu isso com o Rock in Rio, né? Entre as atrações internacionais e as atrações locais, tinha um tratamento diferenciado. Mas me conta o seguinte, e como que era ser filho do Guto Neves? Você tem lembrança da infância com seu pai famoso? Tenho, tipo, assim, eu não gostava de música. Eu não gostava. O ensaio era no terraço da minha casa e eu não gostava de música. Eu não gostava de música por N razões, porque, eu não conseguia mais... pelo amor de Deus, é o tempo todo bateria na minha cabeça e não sei o que, tal. E porque meu pai também saía muito pra tocar e às vezes ficava em casa eu, minha mãe, meus irmãos, e ele saía pra tocar, aquela vida de artista, não sei o quê. Então, assim, na minha primeira infância, segunda até adolescência, música pra mim, esquece, ouvir música, não quero isso não. Era futebol e tudo mais. Qualquer coisa que remetesse à música. Quer aprender violão? Quero não. Então, assim, papai era professor de violão e eu não aprendi a tocar violão com ele. Eu não aprendi a tocar violão porque eu tinha ojeriza a música, eu não gostava de música. Então eu passei a gostar de música de forma assim, gostar, sempre, no fundo, eu sempre gostei. Mas eu passei a ouvir mais músicas e a me permitir ouvir tudo mais depois que o papai largou a música. Largou, né? Entre aspas. Porque largar, ele não larga nunca. Se eu for na casa dele agora, ele tá lá sentado fazendo exercício de violão, que ele faz 3 horas por dia exercício de violão. Mas quando ele abandonou a carreira artística dele, que aí eu passei a me permitir ouvir música. Né? Então, por esse lado era isso. Aí eu ia pro show com ele. Eu lembro um show que ele fez na Praça dos Namorados. Eu era criancinha, eu tinha 6, 7 anos. Então, ele fazendo show. Então, se eu tinha 6, 7 anos, foi 93, 94, por aí. A Praça dos Namorados lotada.
e eu sentado em cima do banquinho assim, e aí eu avistei um amigo meu que era da minha sala da escola. Aí cheguei no dia da escola, eu vi você em cima do palco, ele é seu pai, não sei o quê. E hoje tem uma estátua do Maurício Oliveira, em Camburi, sentadinho. E eu sempre brinco, né? Que é ele sentadinho, com o violãozinho assim. E eu tenho uma foto no lançamento do disco do meu pai, que o Maurício Oliveira tocou com ele. Meu pai foi aluno do Maurício Oliveira, o Maurício Oliveira gravou com meu pai. E eu tenho uma foto com o Maurício Oliveira, ele era um senhorzinho que ele andava de branco, cabelinho branquinho. Então tá ele sentado, sentado com a perninha cruzada, tocando violão com meu pai. E eu, de gravatinha borboleta, atrás de uma criancinha assim, ó. Então eu falo, vocês tiram foto na estátua? Aqui, ó, eu tenho foto com ele de verdade. Que infância, né, então, cara? Então, assim, e tinha muito acesso à cultura. Era muito normal, assim, o Lula ir lá em casa. Fala que Lula, tá? Lula... Não, companheiro, o Lula de Vitória, que esteve aqui com a gente, ele ia lá em casa. O pessoal do Big Beatles ia lá em casa. Edu Henning. Eu tenho uma lembrança, vou te falar assim, eu não lembro quando, mas a minha lembrança é Luiz Melodia dormindo lá em casa. E o Luiz Melodia dormindo lá em casa. E, cara, era uma coisa muito doida, porque assim, pra mim era só um amigo do papai, sabe? O papai recebia Sérgio Sampaio lá em casa, o papai Sérgio Sampaio dormia lá em casa. Ronaldinho Gaúcho, os caras assim. Aí não chegando assim, né? No nível futebolístico, não. Mas era o Sérgio Sampaio, pra quem não sabe quem é Sérgio Sampaio, eu quero botar meu bloco na rua. Então ele ia lá pra casa, e o Luiz Melodia. Aí o outro estourava, ia na Xuxa, na semana seguinte ele dava lá em casa. Então assim, era uma coisa muito... Pra mim era normal, era habitual. E eu não dava valor. E era uma criança que só queria ter a vida dele normal, sem essa doideira de um monte de artista em casa. Então pra mim era meio... Todo mundo sabe quem é teu pai. E tua mãe, quem é? A minha mãe, ela é aposentada da Caixa. Sempre foi bancária. Bancária também. E aposentada, sim, ela aposentou por causa de problemas de saúde, problemas de coluna. E durante um bom tempo, aí que vai nessa infância, na adolescência, ela teve que ir pro Rio de Janeiro, porque ela era chefe do setor de recursos humanos do Rio Espírito Santo. Então, assim, ela teve que abandonar os 3 filhos aqui, abandonar, entre aspas, pelo amor de Deus, que ela sabe o valor que a gente dá pra ela. Ela teve que abandonar os 3 filhos pra ir pro Rio trabalhar, pra continuar bancando nossa escola. Também, se meu pai tivesse largado o emprego, não ia conseguir, então ficava meus 2 irmãos e meu pai naquela vida artística. Então, foi muito maluquice, assim. Então ela é bancária, aposentada, e sempre teve uma batalha por nós, eu e meus irmãos. E o que sua mãe te ensinou de mais nobre pra tua paternidade? Pra minha paternidade? Pra minha paternidade é que se eu for tão guerreiro quanto ela foi, eu tenho certeza que minhas filhas vão ter um super pai. Porque a minha mãe por nós, ela não tinha limite. Não tinha limite. Se precisasse ir embora, ela ia embora, como ela foi pro Rio. Embora, tá? Pelo amor de Deus. Embora... E era uma batalha assim, pra ela, eu vejo hoje pra gente pegar um avião, é cansativo pra caramba. Imagina nos anos 90. Sim. Ela tinha que sair daqui na segunda-feira de manhã, e muitas vezes que não tinha dinheiro, ela ia de ônibus. Ela tinha que sair daqui na segunda-feira de manhã de avião, ir pro Rio de Janeiro. E era um tempo que o avião era muito mais caro, Muito mais caro, nossa senhora. E aí ela saía daqui na segunda, 6 da manhã, pra chegar pra trabalhar na Caixa, pra na sexta-feira, depois do expediente, conseguir vir pra ficar com a gente no fim de semana. E quando não tinha dinheiro pra passagem, que a passagem estava muito cara, ela saía de ônibus na sexta-feira à noite pra chegar aqui no sábado de manhã pra ficar sábado, domingo, pra domingo à noite pegar o ônibus e ir embora. Então, assim, ela é uma guerreira. Minha mãe é uma guerreira. Tudo que ela passou, a minha mãe é uma guerreira. Então, assim, se eu for metade pra minhas filhas que minha mãe foi, nossa, minhas filhas estão no céu. E o que teu pai te ensinou pra tua paternidade? Pra minha paternidade, o que meu pai me ensinou é eu tenho que ser presente nas minhas filhas. Eu tenho que ser mais presente. Eu tenho que ser cada dia mais presente nas minhas filhas. E aceitar que pessoas têm defeito. Todo mundo tem defeito. E às vezes a gente tem uma ideia de... Toda criança tem ideia de que o pai é um super-herói. E eu acho que a primeira queda na vida do ser humano, assim, é quando descobre que pai e mãe têm falhas. E a gente começa a se reconstruir a partir dali. E que você tem que ser presente na vida do seu filho. Você pode passar o problema que for. Você vai ser julgado por muitas coisas que você faz, muitas coisas que você fez, deixou de fazer. Mas que para a vida dos seus filhos você tem que se reconstruir muitas vezes. Você tem que aceitar que a sua vida artística que você queria levar, talvez não estando aqui, talvez estando no Rio de Janeiro, levando uma vida artística no local de grande centro, talvez você abra mão daquilo para viver um casamento, para viver com seus filhos, que você vai ter percalços, que você vai passar um monte de coisa, mas se reinventa. E se você for capaz de se reinventar, a sua vida vai tomar um rumo, vai ter jeito. Sim, e é interessante pensar que todos nós, né? A gente conheceu nossos pais, eles já eram adultos. E a gente parte de uma ilusão de que eles nunca foram crianças.
E que por serem adultos, eles têm as respostas de tudo e que eles vão ter os caminhos mais eficientes, mais assertivos. E, na verdade, o teu pai, muitas vezes, ainda na vida adulta, ele é aquela criança que passou Com por certeza. situações que a gente nem imagina, Nem imagino. e que afetam a vida dele até hoje. Mas a gente, às vezes, não permite que a infância dos nossos pais venham à tona. A gente sempre espera deles a atitude adulta, A atitude do certa. sabedor, do O super-herói. super-herói, de Como é que tudo meu super-herói isso. erra? Calma aí. Eu descobri que meu super-herói erra. Especialmente no teu caso, né, de viver com duas personalidades muito Muito. fortes. Tanto teu pai, pelo que você fala, pelo que o Espírito Santo conhece, como pela força da tua mãe, que eu fico sabendo agora dessa coragem dela de ir trabalhar fora do Espírito Santo num momento tão difícil, no momento que a mulher também não tinha esse reconhecimento, esse espaço dentro do mercado de trabalho. Então ela, mais do que uma mãe, ela foi guerreira, como você trouxe Eu costumo aqui. brincar com minha mãe. Minha mãe adestrou meu pai. Então, assim, meu pai é uma pessoa, pô, muito difícil, assim, essa questão de o artista, ele é muito criativo, não sei o quê. E ele arrumou alguém que adestrou ele. De uma forma ou de outra, minha mãe adestrou meu pai. Meu pai até uma vez me falou isso: eu tô vivo por causa da sua mãe. Porque se não fosse sua mãe, eu não tava vivo, não. E é uma verdade, a minha mãe é uma batalhadora, assim. Se eu for metade, se eu tiver metade da garra que a minha mãe teve na vida dela, minhas filhas estão seguras pro resto da vida. Até o dia que eu me deitar e não levantar mais. A paternidade pra você foi um sonho ou foi um acidente? Não, foi um sonho. Foi muito bem planejado. Você sempre sonhou com isso ou você foi amadurecendo pra esse sonho ao longo da vida? Sabe que eu sempre sonhei em ter família? Assim, de construir a minha família? Eu desde pequeno que eu falava assim, o dia que eu for casar, de ver filhos, só que eu nunca falei filho ou filha, filhos, tanto faz. Pra mim, tanto faz. Então, sempre foi um negócio que eu não me imaginava como que eu ia ser. Porque eu sempre tive na cabeça que, por exemplo, eu com 8 anos, eu sabia que eu não ia ser, por incrível que pareça, eu tive que amadurecer muito cedo, exatamente pra ajudar a cuidar dos meus irmãos também por essa realidade maluca que a gente tinha, de minha mãe no Rio, meu pai fazendo show, e eu com 3, eu criança em casa, com 2 irmãos mais novos, eu tinha que sair pra fazer comida, eu tinha que fazer comida. Você foi o pai deles em alguma eu época tive que da vida? amadurecer muito cedo. Eu até brinco que hoje, às vezes eu faço uma brincadeira que minha esposa fala assim pra mim: quantos anos você tem, hein? Aí eu falo assim: eu sou uma criança de 39 porque eu tive que ser um adulto muito cedo. Então, assim, eu me permiti viver tudo na minha vida, óbvio, com responsabilidades, com tudo mais. Eu não sou um idiota não que criança seja idiota, mas criança faz idiotice, criança faz criancice. Muitas vezes eu não faço criancice. Mas eu me permito ser a criança que talvez um dia eu não pude ser, porque eu tive que amadurecer muito cedo. Mas eu sabia que com 8, 9 anos, eu não era o Vinícius que eu seria mais velho. Então, assim, eu não sei como é que eu vou ser, mas eu quero ter certeza de que eu vou ser um bom pai. E você foi pai com quantos anos? O Bento nasceu em 2015. 16. O Bento nasceu em 16. Então eu tava com 26 para 27 anos. 27 anos e quanto tempo de casado? 27 anos, em 2016, eu casei em 2013, com 3 anos de casado. 3 anos de casado. Você já comentou em vários episódios, mas talvez seja importante você comentar nesse episódio também, porque talvez seja o episódio de acesso que as pessoas estão tendo à tua história de vida. Conta pra gente, assim, como que foi da notícia da gravidez até o desenlace com o teu primeiro filho? A gestação do Bento foi normal. A Renata Mas engravidou. digo, quando você recebeu a notícia? Nossa senhora, quando a Renata ela é muito regrada, ela é engenheira, então tudo dela tá na tabela. Ela tem o Excel ali, ela sabe o dia que ela vai menstruar, ela sabe o dia que ela vai ovular, ela sabe tudo que ela... Aí ela falou assim: engravidei hoje. Como, papai? Engravidou. Aí, porque minha filha pergunta: papai, como é que eu nasci? Eu falei: mamãe engravidou. Como? Ela engravidou. Engravidei hoje. E realmente, passou uma semana, deu um dia de atraso da menstruação dela, tô grávida. Foi uma festa. Contamos pra todo mundo, gestação normal, tudo, diabetes gestacional, mas que é muito comum na gestação. Aí, no dia que o Bento nasceu, dia 25 de maio, à noite, ele nasceu, só que ele nasceu sem chorar. Então foi tudo normal até ali. Ela teve trabalho de parto até dilatar 9 centímetros. E quando a médica falou assim: sala de parto, urgência. Fez o parto, nasceu sem chorar. Fez aquele teste de Apgar que eles falam, né? Deu baixo, deu 5. Falou: não, ele tá com... Apgar é o quê? É um teste de respiração que faz quando o bebê nasce. Aí fizeram, deu 5. Ele tá com problema respiratório. Passou uns minutinhos, fizeram, deu 8. Não, já normalizou, tá bom, não sei o que, pau. Levaram para o TIM por causa desse desconforto respiratório dele.
Entubaram ele certinho, ficou entubadinho, só com um negocinho aqui, mas no berço, cheguei até pra visitar, né, a médica da UTI falou assim, papai, ele é igual ele é igual sardinha na lata, hein, o bicho se bate o tempo todo aqui, não sei o que, tal, tá bom. Mas tá ali, tava chorando, não sei o que, fui pro quarto, dormi com o Renato, e de hora em hora eu ia lá, igual o resultado da telecena, toda hora eu ia pra UTI, saia do quarto e ia pra UTI, saia do quarto e pra UTI, até o pessoal falou, pai, vai dormir, deixa seu filho aqui, ele tá na UTI, tá bom. Aí no dia seguinte, a minha esposa já, né, podendo andar, porque quando a mulher sai da cesárea, ela, né, Sim. fica, porra, você tá se abrindo toda. A gente foi na UTI, chegou lá, falou, ó, o Bento foi tirado pra fazer, não, minto. Eles informaram pra gente que o Bento tinha se desentubado, que eles até tá pensando já em deixar ele sem o tubinho, porque ele já tava bem, não sei o que, mas que ele começou a ter um desconforto, e entubaram, e deram um sedativo pra entubá-lo de novo. Só que desse sedativo ele não acordava. Deram o sedativo, ele não acordou mais, ele simplesmente ficava dormindo. Respirando, tudo mal, mas dormindo. Tiraram pra fazer um exame. Quando voltaram com ele, me chamaram. Vinícius, Renata, vem aqui, o médico quer conversar com você. E deram a notícia pra gente da forma mais eu em pé com a Renata. Não se preocupou nem, sabe, dar sei lá, chama assistente social do hospital, chama psicóloga. Sim. Esse é o procedimento Em pé, mais padrão. em pé, em cima do bercinho da UTI onde ele ficava. O médico olhou pra gente e falou assim, olha, o Bento tá aqui, a gente voltou do exame, infelizmente não tem mais o que fazer. Aí eu falei assim, não tem mais o que fazer, doutor? Segurei Renata. Falei, não tem mais o que fazer o quê, doutor? Ele tá morto? Aí ele falou assim, não tá morto ainda. Eu falei, então é só esperar morrer e tirar os papéis? Falei assim mesmo. Aí ele falou assim, infelizmente sim. Aí nisso eu olhei pra Renata assim, eu senti que eu tinha que segurá-la, sabe? Mas ela é tão forte que eu não precisei segurá-la. Ela ficou em pezinha do meu lado assim. Aí a médica da UTI, eu falo até, o nome dela eu falo, doutora Consuelo. A doutora Consuelo chamou a gente no canto e falou assim, olha, não se faz isso com o pai e com a mãe. O filho de você está vivo. Agarra a mão dele. Fica com ele até o último dia da vida dele. Se ele morrer agora. Porque bebê neonatal, assim, você não explica o cérebro. Tem uma elasticidade. Ela falou um monte de coisa pra gente. Falou, não desista do filho de vocês. Aí, a partir desse dia, ele nunca acordou. A gente chegava lá 9 horas da manhã, saía de lá 9 horas da noite. Porque chega um momento que ela tinha que ordenhar pra tentar, pra dar pra ele, sei o quê. Então a gente chegava na UTI, 9 da manhã, saía 9 da noite. Foram 31 dias. Aí no 31º dia, 6 horas da manhã, eu até brinco assim, hoje a gente fala assim, né, que no fundo, a gente sabia. Então a gente teve o tempo pra se preparar. Foram 31 dias se preparando todo dia. Eu falo, se despedindo um pouquinho, né, nesses cada 31 dia. dias, a gente foi o melhor pai possível, o melhor pai e melhor mãe possível pra ele. Então nesses 31 dias a gente ia. Quando deu o 31º dia, o telefone tocou 6 horas da manhã. Ei, Renata, aqui é do hospital, tem como vocês virem aqui? Aí ela me olhou pra assim, aí ela falou, se aconteceu com isso com o Bento? Ah, não, tem como você vir pra cá? Aí ela desligou, mandou a gente pro hospital agora, e geralmente a gente ia 9 da manhã. Aí eu falei, você sabe o que é, né? Elas vão pra lá logo? Eu falei, vão. A gente chegou, o Bento tinha acabado de falecer, aí a gente chamou os pais dela, chegaram lá também, ajudaram a gente e tudo mais. E a partir desse dia, assim, a gente chegou em casa, a gente enterrou o Bento, a gente falou assim, não queremos nada longo, porque tem gente que fica ali 12 horas. Falei, o velório vai ter 1 hora, a gente enterra e vai pra cá, a gente precisa descansar. Porque a gente não dormia bem, você chega em casa, dorme, mas dorme já na ansiedade de acordar e ir embora. Nesse dia a gente chegou em casa, a gente dormiu por mais de 12 horas. A gente foi dormir assim, a gente acordou, já Você tava medicado ou Não. foi só do sono mesmo? Só de sono mesmo, de cansado, o corpo pediu arrego. Puf, o corpo pediu arrego. Isso foi do dia 31 dias, me falha sempre a memória, mas é em junho, né? 20 e pouquinho de junho que ele faleceu. Então, a partir desse dia, eu sempre falo assim, e nesses 31 dias, foram 31 dias pensando na vida, sabe? Pensando assim, gente, eu gostava muito da confusão, mas não de nunca sair na porrada com ninguém. Pouquíssimas vezes de adolescente assim, que teve uma confusão física, é a confusão de debate, de ideias. Se você falasse pra mim que a água é transparente, eu falar que aquilo não é transparente, que aquilo é você olhando, eu ia dar um jeito de só pra encrencar. Eu podia concordar com você, mas eu ia dar um jeito de encrencar. E naqueles 31 dias, eu pensava cada dia assim, meu Deus, como a gente dá valor pra coisa besta na vida, como a gente dá valor pra bobeira. Tem pessoas que eu sou obrigado da época de adolescência por causa de bobeira, que até hoje eu não falo, não sei se a pessoa vai estar viva amanhã, se não vai. Então assim, a minha vida foi repensada ali. Como pessoa, como homem mesmo, sabe? Nesses 31 dias que você tava lá, você conversava com ele? Todo tempo. Você lembra do que você conversava com ele? A gente falava que a gente tava ali com ele, que a gente nunca pedia pra ele ficar. A gente sempre falava assim, olha, a gente reza pra acontecer o melhor com você.
Porque a gente não quer. Pelo menos a gente e a Renata, a gente pensa muito igual, graças a Deus. Esse pensamento egoísta de não quero que morra pra eu não sofrer, sabe? A gente se diz assim, ó, meu filho, papai e mamãe estão aqui, o tempo que você precisar a gente vai ficar aqui. Então, a hora que você quiser, você pode partir, porque a gente conversava, a gente te amo, mensagem de pai pra filho mesmo, coisa de pai pra filho, porque a gente sabia que ele tava ouvindo. E os movimentos dele eram muito pequenininhos, só fechava a mão, fechava o pezinho. Às vezes se esboçava um negócio assim e tal, a gente brincava com ele, né? A gente fazia tudo. O Renato pegava, tinha algum momento que o Renato conseguia pegar ele no colo. Então a gente tinha uma conversa de pai conversando com o bebê mesmo, como se tivesse tudo normal ali. Sabe, ele tava normal, mas a gente tava presente no momento que ele devia. A gente tinha que ir embora 9 horas da noite, então de 9 a 9 da manhã, ele ficava sozinho, mas sozinho, com a equipe médica. Sim. Que aí era também nosso momento de viver, assim, de viver assim, vamos chegar em casa, vamos jantar, vamos dormir um pouquinho, vamos... Mas nesses 31 dias, a nossa relação era de pai, mãe e filho. E esse luto, ele durou quanto tempo? De falar que o luto é eterno, assim. Sim. O sentimento de perder um filho, ele é eterno. Pra mãe, muito mais. A Renata vê foto dele até hoje, ela chora. Mas não é aquele choro mais sofrido que era no começo. Porque você idealiza o seu primeiro filho. O seu filho nasce. Mas você já tá com o quartinho montado. Você já tá com tudo feito. E quando acontece isso, a gente voltou pra casa, eu e ela, era um apartamento pequeno, mas parece que o apartamento ficou gigantesco. Era um vazio que a gente... Foi a realidade que a gente sempre viveu, eu e ela dentro do apartamento, mas era um vazio. Assim, meu Deus, essa casa tá muito vazia. Porque ele nunca entrou ali, ele nunca chegou a sair do hospital. Ele nunca adentrou no nosso apartamento. Mas ele tava vazio. Então, assim, era muito apoio um ao outro. A Renata é muito guerreira. A família. Porque eu sempre falo assim, as pessoas não se dão... a ficha cai aos pouquinhos. No começo você fica meio em estado de... Assim, o que tá acontecendo? Né? Será que é verdade mesmo? E tem sempre uma família do lado. Vai um pedir pizza, vem o outro, vem aqui, vem jantar, vem comer, vem pedir um café, não sei o que, não sei o que. Enquanto tem gente, parece que é uma descarga de energia quando ela é positiva. Vai te mantendo ali de que a vida continua. Mas quando vai todo mundo embora e fica só nós dois, ixi, a gente deitava na cama e chorava. E curioso na sua fala, que me chamou a atenção, você falou que ele nunca entrou no apartamento, mas talvez nunca saiu também. Se a memória dele é tão viva Sim, na com lembrança certeza. de vocês, especialmente da tua esposa, como Quando as você pessoas falou, me perguntam, ele nunca saiu de lá. assim, porque todo mundo hoje, a minha vida hoje é a Renata, a Liz e a Betina. A Liz e a Betina são assim, na época o pessoal até brincava, né? Eu sei que é o Instagram do Vinícius ou da Betina, ou da Liz, porque era só elas. E as pessoas que me dizem, quantos filhos você tem? Eu falo, 3. Sim. 3. Eu tenho 3 filhos. Ah, mas eu não conheço o primeiro, não. Não, porque o primeiro já faleceu, mas eu tenho 3 filhos. Por exemplo, eu sempre falo, sua mãe faleceu? Faleceu. Você tem mãe? Tenho, falecida. Então eu tenho 3 filhos. E você, qual o intervalo de tempo entre a partida do Bento e a chegada de sua primeira filha? Aí a Liz nasceu em 2017. A Liz nasceu em maio de 17. Então Maio de 17. Foi pouquíssimo tempo. foi menos de um ano. Foi. O Bento faleceu em 16, a Liz nasceu em 17. Então, assim, foi. Eu posso estar me perdendo tempo, tá? Sim. Mas a Liz nasceu em 17. Então foi pouquíssimo tempo, foi um aninho. E essa notícia dessa segunda gravidez, como chegou pra você? Foi outra explosão de felicidade, mas ao mesmo tempo medo. Porque é aquela questão, né? Você viveu Trauma, o né? trauma. Então, só assim, agora o meu instinto aqui de ser humano vai. Como é que vai ser isso? Será que eu vou conseguir? Será que a gente vai levar essa filha viva pra casa? Então, a cada ida ao médico era um negócio muito louco, porque a gente fazia, tá que tá bem. Aí você vai ouvir o ultrassom, fica... E eu assim, meu Deus, tá rápido demais. Calma, pai, tá tudo bem. Então tá bom, então tá tudo bem. E o dia que a Alice nasceu, foi a mesma equipe médica. A doutora Fernanda, obstetra, tinha outra, as mesmas enfermeiras, foi tudo. Parece que foi programado, sabe? Aí a Alice nasceu, e a Alice nasceu ao som de Flor de Lis. Tá aí minha paixão por Djavan, né? Porque o nome da minha filha é Liz. Ela nasceu ao som de Flor de Lis. Aí quando ela nasceu, a médica pegou e botou no colo da Renata. A primeira ação da Renata foi, pode levar, doutora, leva pra Altim. Foda. Aí
Imagino o que você está sentindo, porque deva ser uma explosão, né? É uma explosão de alegria, de saudade, de flashback, de projeção de futuro, tudo ali naquele mesmo momento. Aí a médica falou pra ela, pode amamentar, Renata. Pô. Ali foi doideira. Eu só sentei e respirei. A remédio falou, descansa. Porque eu sentei e só chorava. Foi foda. Foi foda, foi foda. Foda de bom. Foi talvez o momento mais intenso da sua vida, né? Foi um doce, sabia? No dia do meu casamento. Não é nível não tô botando hierarquicamente, não, tá? O dia do meu casamento, o dia do nascimento da Liz, do Bento, da Liz, da Betina. E o gol do Gabigol. Porra, foram, assim, foram momentos. Eu não boto o dia do falecimento do Bento como mais triste, porque a gente sabia. Não foi um dia triste, óbvio que foi. Sim. Mas não é um dia que eu falo assim, eu lembro que era um dia chuvoso, apesar de ser um dia chuvoso. Mas eu não, sabe, tem gente que guarda, por exemplo, eu lembro que eu tava fazendo no dia que o Ayrton Senna morreu. Sim. Mas não é um dia que eu guardo assim, foi o dia mais triste da minha vida. Por que não foi? A gente sabia. Óbvio que é muito difícil você enterrar um filho, mas foi uma coisa assim, não foi aquela tragédia de fulano morreu, vem pra cá. Sabe, que eu vejo às vezes notícia de a mãe matou o filho sufocado, que tragédia, não sei o quê. Foi uma tragédia pessoal. Sim. Mas não foi um Bento morreu de uma hora pra outra. A gente se programou pra isso, a gente viveu isso. Então foram esses, assim, o meu casamento, o nascimento dos 3 e o gol do Gabigol. E o intervalo para a segunda filha foi de quanto tempo? Aí a Betina nasceu. Aí a Liz nasceu em 2017. A gente vamos dar um irmão pra Liz. Irmão. A gente tava certo disso. Passou 1 ano, passou 2 anos. Tá na hora? Não, tá na hora não. Passou 3 anos. O que chegou? Pandemia. Rapaz. Aí chegou a pandemia. Aí a gente. E a Liz Maria, ela teve um negócio. Ela não dormia em berço ou em cama. Ela só dormia em cima de mim. Então, durante 6 meses eu dormia. Eu fazia cama de travesseiro, eu ficava deitado, ela deitava em cima de mim, foram 6 meses. Espera ela pegar no sono, pai, bota. Não adiantava. A gente tinha uma consultora do sono que ela viu como é que era a situação, falou, meu Deus, o que é isso? Com 6 meses, minha coluna travou, eu não conseguia nem me mexer. Aí, chegou a pandemia, 3 anos. A gente, pandemia, não sei o que vai ser esse mundo, Renata, esse mundo tá muito doido. Agora que a gente começou a dormir bem, Liz dorme a noite toda, não pede mais colo. Vamos ficar só nela? Vamos ficar só nela. Tá bom. Eu vou ficar só nela no mês seguinte. Ela engravidou de Renata, de Betina. Aí chegou o furacão. Muito tempo em casa, né? Muito tempo em casa. Aí chegou a Betina em 27 de janeiro de 2021. Olha o que é o destino. Você sabe quem nasceu em 27 de janeiro? O Gabigol. O Djavan. O Djavan. Aí, 27 de janeiro de 2021, ela nasceu ao som de uma outra música do Djavan, que é chamada de Doidice. Que até hoje ela fala pra ela, fala assim, papai, ela vai dormir, hoje ela tá com 4 anos, ela fala, papai, canta É Natural pra mim, porque a música começa, é natural, um vendaval que passa aqui, e não foi música escolhida, a gente botou playlist do Djavan, e na hora que ela nasceu, fala, o vendaval que passa aqui, ela foi o vendaval da nossa vida, que ela agitou nossa casa da forma, eu falo assim, eu não lembro da casa sem Betina. Eu não lembro, não sei se a memória é memória seletiva, não sei o que é. Eu falo, Renata, eu não lembro da casa sem ela, eu não lembro da casa sem a gritaria da Betina. Porque ela fala alto, ela é explosiva, ela é uma branquinha desse tamanho. Tem uma natureza assim, diferente de vocês 3, né? A Liz é calma. Você olha pra Liz às vezes parece que ela é uma alma bem artística. Ela fica pensando na vida, ela gosta de desenhar, ela é delicada. E ela fala baixinho. E a Betina grita, a Betina faz e acontece. E eu não lembro da casa sem ela. Então a Liz é de 17, a Betina é de 21. E desde então, é a nossa formação familiar. E espero que pare por aqui. Espero que pare por aqui. Mas é isso. Pra gente encerrar esse capítulo da família e entrar nas suas outras dimensões, que também são muito interessantes, a dimensão de jurista, de escritor, a gente pode falar de capoeirista também. Mas para encerrar esse capítulo aqui, a gente avançar, você podia aproveitar que você tá aqui. Esse vídeo vai ficar eterno. Para todo sempre esse vídeo vai ficar aqui. E você podia deixar uma palavra
pra Renata, que ela passou com você Nossa uma Senhora. travessia que não foi fácil, né? Não foi nem um pouco. Eu sempre falo com ela assim, ela, o que ela passou, o mínimo que eu vou ter pelo resto da vida é um amor eterno e respeito. Então você vai fazer o seguinte, ela tá olhando aqui, Ela ó. sabe, Ela tá ela olhando sabe, mas ali. eu sempre falo assim, eu sei, Esse mas o vídeo óbvio, é eterno. o óbvio precisa ser Acredito. dito. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui Ela 20, tá ali, daqui ela tá 20 ali, ó. 30, 40, 50 anos. Eu sempre brinco com ela, eu espero morrer um dia antes de você e você vai ali atrás de mim um dia depois aos 99 anos. Mas ela sabe o amor eterno que eu tenho por ela, meu bem. Ó, eu sou comandado por mulheres e ela é a mulher que comanda a minha vida. Eu sou o único, eu sou o bendito fruto da minha casa. Eu tenho 3 Renatinhas em casa, que as 3, né, vão comandando minha vida. Amor pelas 3, Renata, Liz e Betina, são os amores da minha vida. E o direito, quando ele entrou na tua vida? Cara, você acredita que eu não tinha o sonho de fazer direito? Era Nem um pouco. Eu falo assim, sobre qual Vinícius quer conversar? Tá, sobre o de direito, tá. Então vamos lá, então. Quando eu tinha 17 anos, eu decidi minha vida. Eu quero fazer faculdade de História. Aí, família toda que mexe com direito, não sei o que e tal, você vai passar fome, como é que você... Olha, esse pensamento bem Sim. antigos. Ou era direito, ou era engenharia, ou era medicina, como se eu fosse muito antigo, né? Não, você não vai fazer história, não. Por que você vai fazer história? Não vai fazer história, não. Eu falei, eu vou fazer história. Você não vai fazer história. Fazer psicologia, então. Não, você tem que fazer direito, sua família é toda na área do direito. Então tá bom. Então eu fiz direito. Não acho ruim, tá? É o que sustenta minhas filhas hoje. Graças a Deus é o que mantém o sustento das minhas filhas hoje. Mas não era uma grande paixão que eu tinha. Eu não tinha prazer de sentar e ler o livro de direito. Não gosto. Simplesmente não E gosto. você fez onde? Eu fiz na FAESA. Na FAESA. Fiz o direito, não que eu fiz mal feito, tá? Fiz o curso, me empenhava. Falei, eu brincava com minha mãe, falei assim, eu vou formar, vou te entregar o diploma pra você me dar na sua parede, depois eu vou fazer o que quiser da vida. Só que nesse meio tempo, em 2008, eu tava no 8º período, se não me engano, eu consegui um estágio na Vara da Infância de Vila Velha. Fui como estagiário pra lá. Primeiro, eu já tinha trabalhado como estagiário da Defensoria Pública na Vara da Infância e consegui um estágio na Vara da Infância de Vila Velha, que foi onde eu conheci a minha atual chefe. Eu fui lá por causa da doutora Patrícia Neves. Bem famosa. Bem aqui, né? famosa Bem em Vila famosa. Velha. Bem famosa. Quem foi adolescente da minha época e não conhecia a doutora Patrícia Neves, ou porque tava só dormindo dentro de casa, ou porque não era adolescente de verdade. Porque Vila Velha inteira conhecia a fama da doutora Patrícia. Tem um amigo meu que ele foi até estagiário comigo lá, que ele fala assim, Vinícius, quando eu era adolescente, que tem essas coisas de vamos ao cinema, passava nas lojas americanas, pegava um bombom e saía. Ele falou, Vinícius, uma vez minha mãe descobriu que eu fazia isso. Sabe o que ela falou? Que em Vila Velha, sempre que uma loja americana era roubada, a doutora Patrícia aparecia atrás da pessoa. Eu tenho muito respeito por ela sabe o respeito que eu dei por ela, doutora Patrícia, ó, a senhora também, ó. É uma senhora. E por causa dessas balinhas que o pessoal foi roubando de pouquinho em pouquinho, a americana O amargou roubo um de prejuízo bilhões. 50 Quantos milhões. por cento eu tenho desse? Eu não, Eu porque fui lá nunca devolver, fiz. cara. Não, eu nunca Eu fiz, fui lá graças a devolver. Deus. Me bateu um peso na Aí consciência. na infância de Vila Velha, tinha a doutora Patrícia, que era juíza titular, e tinha outra juíza, que é que continua até hoje, 15 anos depois, 15 que eu sou servidor dela, mas eu era estagiário. Então conheci ela conheci em 2008, que é a doutora Richarda, que também é um outro anjo da minha vida. Então assim, de 2008 A até... sua vida foi toda dedicada à infância? A Para não vida dizer- para não jurídica, dizer- perdão. Para a vida jurídica, sim. Para não dizer que a partir de outubro do ano passado, eu também estou trabalhando numa vara criminal. Mas de 2008 até atual, hoje, Advogando. servidor da Vara da Infância e Juventude. Da Vara Infância e Juventude. Vara da Infância e também. Juventude. Vara da Infância e Juventude. Então, assim, de 2008 até hoje. Continuo em Vara da Infância e Juventude e também na vara criminal. Então, são lá 17 anos. 17 anos. E assim, é uma escolha delicada, né? Aí, Porque. pelo direito da infância e juventude, aí sim eu tomei gosto. Eu falo, se você me der alguma coisa de infância e juventude pra ler, alguma de livro, aí eu leio. É a área que eu gostei, a área que eu realmente me afeiçoei. Sabe? Assim, apesar de não ter feito direito porque eu gostava, porque eu sempre gostei de contar história. E a doutora Patrícia sempre falava, a doutora Patrícia e a doutora Chá sempre falava pra gente assim, olha, isso aqui é um processo pra você. É uma vida de uma pessoa. Se você vai olhar o processo aqui, vai tratar ele como mais um, pra você ele é mais um. É a vida de uma criança que tá aí. Então cada processo é um. Olha o processo com carinho. Então, como eu sempre gostei muito de contar histórias, eu sempre gostei de contar histórias, e na época de escola eu até brincava. Eu falava assim, eu não conto mentira.
Eu conto história idiota pra ver se idiota acredita. Eu sempre falava isso na escola para as pessoas, porque assim, eu gostava de contar história mirabolante, pra ver se as pessoas acreditavam. Uns acreditavam, outros não. Esse universo é denso emocionalmente também. É muito denso. Eu como professor de escola pública, de periferia, eu me deparo com parte dessas histórias que me tocam muito. Por exemplo, nessa semana eu fiz uma dinâmica com os alunos lá e a dinâmica era o seguinte: traga um presente que marcou a sua vida por qualquer razão. Então trouxe alguma coisa, a gente trouxe um cobertor, teve gente que trouxe um boneco, um carrinho. Uma menina trouxe uma pelúcia bem pequenininha e falou bem assim: meu pai que me deu. Eu falei: por que seu pai te deu isso? Porque ele matou uma pessoa. E aí ele ficou sabendo que ia ser preso, comprou essa pelúcia e deu pra minha mãe e falou bem assim: quando ela nascer, dá pra ela. Ele falou bem assim: eu nunca vi meu pai solto. Então, o carinho que a menina segurava aquela pelúcia era como se ela estivesse abraçando o pai dela. E ela contava a história e chorava. Naquele momento que ela começou a chorar, na mesma sala de aula de 35 pessoas, mais 5 alunas e alunos falaram que tinham pais presos também. E falando da dor que é ter um pai preso dentro desse universo. Então, cada criança que falava e contava da sua dor, doía em mim. E eu não consegui deixar de sentir parte do sofrimento que elas me traziam. Foi um episódio que aconteceu um dia. E você lida com isso com uma frequência muito maior que a minha. Como que é, sabe, lidar com a dor de criança e adolescente? Sabe o problema disso, só é? A gente desumaniza muitas pessoas. Quem falava muito isso era até o Desmond Tutu. Ele falava o seguinte, era o Desmond Tutu mesmo. E a gente trata, por exemplo, um criminoso, uma pessoa que foi presa porque matou uma pessoa, a gente julga ele como se fosse... É óbvio que existem bandidos, a criminalidade tá aí, ninguém pode negar. Mas existem pessoas que cometem algumas coisas por alguma coisa que aconteceu naquele momento. É um momento na vida da pessoa. E a gente pega aquele momento e estende, a gente tenta esticá-lo, como se fosse a vida toda dela aquilo. Ele é o pai dessa garota. Então assim, não adianta ninguém chegar pra essa garota e querer convencer que o pai dela é um criminoso. Ele tá condenado pelo fato que ele cometeu. E se ele não for um criminoso quanto mais, se ele não for um cara que tá ali praticando crime, seja lá em qual esfera for, várias vezes, reiteradamente, porque ele tem uma natureza que levou até aquele fato, ele é o pai daquela menina. Então não tem necessidade de ninguém ficar falando pra aquela menina o tempo todo qual a situação daquela menina. Porque a dor daquela menina é: eu não tenho meu pai comigo. E aquele ursinho significa pra menina o pai dela, que é o pai dela. Não é o assassino que tá preso. A justiça condenou, já tá condenada. Ela não precisa condenar o pai. Exatamente. A justiça condenou. Exatamente. E nem ninguém precisa ficar condenando pra ela. E na infância e juventude a gente pegou muitos casos desses. E eu sempre falo assim, quando a primeira vez que eu vi um filho ser retirado de uma mãe, eu fiquei muito mal. Eu fiquei mal. Cheguei em casa mal, Renata era minha namorada na época, contei pra ela, ela falou: para de me contar, não me conta. Na segunda, eu fiquei mal. Mas eu não fiquei mal, eu fiquei mal. Na terceira, eu fiquei... A partir daí eu comecei a normalizar. E quando eu normalizei, eu também falei: peraí, isso não é normal. Eu posso não mais sofrer quanto eu sofria por entender um outro ponto de vista é a proteção da criança. Não é a vida daquela mãe. Mas eu não posso achar normal isso. Porque é uma realidade triste. É uma realidade complexa. E a gente vive muitas realidades aqui no bairro do lado que a gente não imagina que existe. Porque a gente tem uma mania de só enxergar o que está na frente dos nossos olhos. O que a gente não enxerga, a gente desconhece, então a gente não imagina. A gente não sabe... A gente não sabe a dor que é para aquela pessoa, para aquela família ter um sujeito preso, ter alguém que passou por uma situação difícil, cometeu um ato por aquela razão, mas que já foi julgado, já pagou, e o resto da vida é apontado pra cara dele. E às vezes pega uma criança: seu pai é um traficante, seu pai é um bandido, seu pai não sei o quê. Aquela criança não tem nada a ver com isso, sabe? E a partir do momento que eu vi que aquilo não era normal, mas que era o meu trabalho, né? Eu passei a cuidar mais disso. Calma, eu vou tratar cada pessoa dessa aqui de forma respeitosa, vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Até às vezes, se essa criança volte pra essa casa depois e tenha uma vida normal com sua família, mas como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso trabalhando rápido no processo, com cuidado. Eu posso não deixar o processo empilhado, porque se tem um pai preso ali que ele pode ser solto amanhã pra voltar pra casa das filhas, mas porque eu quero deixar pra semana que vem,
É uma semana a mais, é uma semana a menos na vida dessas crianças com os pais, porque eu simplesmente escolhi deixar ali. É óbvio que a gente trabalha dentro do nosso limite humano, porque eu também tenho vida, né? Então, isso foram as minhas chefes que me ensinaram sempre é um processo para você, mas pro outro é vida. Então, eu passei a olhar os processos da infância e juventude assim, dessa forma. E por sempre gostar de contar história, eu comecei, então, a juntar muitas dessas histórias em forma de papel, que ainda não era tudo digital, não era papel. Eu vou juntar isso, porque um dia eu vou usar essas histórias, porque para mim eram coisas tão, assim, diferentes que eu via que eu não tinha acesso na minha vida, que graças a Deus foi uma vida boa, nunca passei necessidade, nunca passei fome, estudei escola particular a vida toda, a mesma escola do início ao fim, né? Eram realidades que eu não imaginava. E quando eu contava os casos para outras pessoas, elas falavam assim, não é possível, isso não existe. Então eu ia guardando, falava, um dia eu vou usar, e fui guardando muitas histórias, fui guardando... Que dia você usou? Um dia eu usei, porque eu gostava de contar histórias e eu queria mostrar para as pessoas que existe vida diferente da que elas imaginam. Que às vezes não é nem no bairro vizinho, às vezes é na casa do vizinho, às vezes é na rua, da frente da sua casa, porque a gente desconhece. Muitos desses processos são guardados sob sigilo, né? Todos os processos, no caso, né, todo processo na vara da infância é segredo de justiça. Então, quando eu parei, muitos anos depois, né, ali o caso mais novo, sei lá, devia ter 10 anos. Eu peguei e falei, vou transformar isso aqui num livro. E eu me preocupei em nunca identificar a cidade que era, porque eu já rodei, né, por tudo que é canto. Eu não fiquei parado num lugar só trabalhando a vida toda, e era fácil descobrir onde é que era. Eu não vou contar onde é que foi, não, hein? Onde você trabalha desde 2008, Vinícius? Ah, trabalho em Viana desde 2008. Todo mundo sabia que ia ser em Viana. Eu já rodei todas as varas da infância e juventude. Então, assim, pode ser em N lugares. E em diferentes postos também, né? Como assessor servidor, como estagiário da Defensoria Pública. Então, são N casos ali que eu vivi, que eu resolvi que eu ia trazer aquilo de uma forma que a população pudesse ver, ouvir, ler. E quando eu escrevi, eu fui escrevendo, né, até ter a quantidade certa para um livro, eu escrevi e mandei para minha chefe, doutora Richarda. Falei, doutora, lê isso aqui. Ela leu e um dia, passou uns dias e ela mandou mensagem, Vini, eu não tô conseguindo parar de ler, porque eu vou lendo, vai tudo vindo na minha mente. Eu falei, exatamente, porque eu acho que os únicos personagens verdadeiros que tem aqui em quase todas as histórias sou eu e ela. Porque eu tô com ela, onde ela vai, eu tô atrás. Aí, mandei pra doutora Patrícia. Falei, doutora Patrícia, quer prefaciar pra mim? Ela leu e falou, adorei, quero. E me mandou um prefácio pronto. Falei, pronto, agora virou um livro, agora eu tenho que procurar editora. E agora procurei, editei. Hoje eu não tenho ele aqui, tá vendo? Eu procurei hoje eu não tenho ele aqui. Agora. Aí saiu em julho do ano passado, julho de 24 ele saiu, que é um livro que chama As Infâncias que Vivi, histórias reais vivenciadas na justiça infantil juvenil. Uma das histórias dele viralizou por aí, já foi até parado na rua. Ei, você é o cara do Uto? Eu falo, não, eu sou o cara do Uto. Mas eu falo assim, a história do Uto, ela é a primeira que tem no livro. Talvez ela seja... Eu sempre falo assim, as histórias parecem engraçadas, mas elas escondem uma tragédia. Sim. Por mais que engraçada que ela seja, ela esconde uma tragédia por trás. O humor, ele nasce da tragédia. Exatamente, é a forma da sociedade conseguir viver, né? A fórmula perfeita da comédia é fato, distância e tempo. No momento em que ele acontece, é uma tragédia. Passou o tempo, ou se você se distanciou dele, aquilo pode se tornar engraçado. Provavelmente tem uma história de algum perrengue que você passou na vida, que na hora que você passou foi terrível, foi horrível, mas aí você começou a contar para os seus amigos. E quando você contava, as pessoas achavam graça daquilo. E quando você contava para outro, você começava a achar outros pontos de riso na história, outros pontos de riso. Chegou um momento, todos os seus amigos contam a história daquele dia que aconteceu isso, e você não consegue mais nem sentir dor. Não, porque você se distanciou, o tempo transformou a tragédia em comédia. Tem um ponto que é interessante para as pessoas que acompanham o Freudcast, que elas fiquem sabendo. Eu fiquei sabendo recentemente dessa história, e eu acho que ela deve vir a público. Você é primo da Carol. Eu sou primo da Carol. O pai da Carol, desde que ela nasceu, desde que eu nasci não, desde que ela nasceu. O pai da Carol é meu padrinho, ele é irmão da minha mãe. Ele é irmão da tua mãe? Irmão da minha mãe. E qual a diferença de idade entre vocês? Se eu contar, eu vou revelar a idade dela. Mas eu acho que deve ser, não sei, eu acho que não chega a 10.
Eu acho que não chega a 10. Sim. Acho, tá? Vocês tiveram contato A gente sempre teve contato. como criança ou por a diferença de idade fazer vocês não terem a amizade? gente era criança no mesmo tempo, assim, mas eu sempre mais velho, Sim. mas a gente viveu a infância um momento compartilhado. Foi uma coisa assim, a gente sempre teve muito contato. A gente nunca foi primo distante. Eu sempre tive muito contato com a Carol. Qual a melhor lembrança que você tem da Carol na infância? Pô, a Carol, ela era muito expressiva, assim. A Carol sempre foi muito... Quem chegava perto olhava aquele neonzão dela, assim, né? Que ela abre o olho, assim, todo mundo viu o olho dela, né? E ela tinha os cabelinhos encaracolados, parecia um anjinho. E eu lembro dela na casa da minha avó, a única menina entre um monte de homem. Então, você imagina, até chegar a Rebeca, ela era a única menina entre um monte de homem. Só que ela sempre foi bem doce, assim. Ela nunca foi muito de aquela menina espivitada. Ela sempre foi muito tranquilinha, cabelinho cacheadinho. Nunca foi muito de briga, sempre foi muito tranquila. Eu lembro dela vestida de anjinho, indo pra igreja, porque, imagina, uma menininha de cabelo encaracolado, zoinho azul, bota logo uma roupa branca, bota uma asa e manda pra igreja. Então, assim, eu lembro dela indo pra igreja vestida de anjinho. A nossa idade, quando eu era, sei lá, tava na adolescência, a Carol era criancinha ainda, então a gente não brincava junto, mas a convivência era diária por causa de casa de vó. Casa de vó é um negócio. Enquanto a avó tá viva, e a minha, graças a Deus, ainda tá, ela é o elo entre todas as pessoas da família. Então, assim, a minha vivência com casa de vó, eu faço até brinco que o problema dos aniversários da minha família é que você nunca convida pouca pessoa. Porque eu tenho convivência com vó, com tio avô, com tio bisavô, com tio não sei quem, vai todo mundo e que vai crescendo numa, né? Um tem dois, que tem dois, que tem dois, que tem dois. Então, assim, é muita gente junto. Então, a casa da minha avó é assim até hoje. Do dia que vocês bolaram a ideia do Freudcast, pro que o Freudcast se tornou, quais foram as principais mudanças que você percebe na evolução do... Eu acho que a principal evolução pro Freudcast foi vir pra BHD. Saquei a equipe, porque a gente gravava num estúdiozinho improvisado, com a mesinha redonda, com um microfone prateado, o outro microfone fininho, aqueles que o Costinha fazia pá. Então, assim, era uma coisa muito... Volumes diferentes de voz entre... Não que era mal feito, mas era muito amador mesmo. Então, quando a BHD surgiu, foi uma mudança assim. Agora sim, a gente tem um podcast. É o momento que a gente fala. Tanto que quando a gente mostra os vídeos do podcast, raramente a gente pega alguma coisa da primeira versão dele, né? Que a primeira versão começou comigo, Carol. Aí a gente chamava uma pessoa pra falar daquilo, e era uma mesinha redonda, não era um formato assim, então ficava tudo meio que espremidinho, conversando, não sei o que e tal. Mas, então foi vir pra BHD. Que a gente ganhou uma logo que eles fizeram aqui, que a gente, tudo certinho, né? Esses cortes que eles fazem. Sim. Os cortes são espetaculares. Falar nisso, ó, mesmo que você tá fazendo comigo aqui, eu acho que a gente tem que fazer com a equipe um dia, botar todo mundo. A Carol já participou um dia. A Carol, um dia a gente pegou ela de surpresa aqui da equipe aqui, falou, Carol, hoje é dia da mulher, Vinícius tá saindo fora, tá? Senta aqui, é você que vai fazer o podcast hoje. Ela sentou e fez o podcast. Então quem quer... Antônio já virou personagem também? O Antônio também? não virou personagem, não. Não, ele virou. O Antônio só do personagem oculto. Mas ninguém conhece o Antônio. O pessoal acha que é igual o Sombra do Ratinho. Ninguém sabe quem é, mas um dia ele vai aparecer. Eu acho que a gente tem que fazer isso pra apresentar todo mundo. A Carol, todo mundo. Um com cada um. Só a Carol que apareceu. Aí vai fazer um com a Carol e com o resto da equipe, com o Haroldo, todo mundo. Só pra atiçar mais a curiosidade do pessoal, Antônio, na edição, coloca a sua voz, dando um tostão da tua voz, para as pessoas imaginarem quem é você, tá bom? Estão ouvindo, ó? Hoje eu quero contar uma novidade pra vocês. Ele vai falar de quê? De que ele vai falar? De que ele vai falar? De game, pô. De game, um grande youtuber gamer. As pessoas vão descobrir ele. Não dá todas as dicas. Não vou dar as dicas, não. Que ele vai precisa ser o nosso Sombra, o nosso Lombardi. Quem que Antônio parece? O Brad Pitt? Ele me lembra muito o Antônio Fagundes jovem. Muito Antônio Fagundes jovem. Digita no Google então, né? Antônio Fagundes jovem. Imagina um Antônio. Então, olha só, vale esse recado pra você que tá assistindo. De repente, seu sonho é ter um podcast também. Seu sonho, talvez não seja exatamente ter um podcast, mas às vezes você quer colocar alguns cortes na sua rede social, você quer colocar um Reels lá no Instagram para poder comunicar de maneira mais profissional, você tem essa possibilidade. Você não precisa vir para cá para gravar um podcast inteiro, ter entrevistados. Você quer só gerar conteúdo, apresentar para as pessoas o seu conteúdo, a sua maneira de se expressar no mundo, o seu produto, o seu serviço. Você pode vir agendar. Além de toda a infraestrutura que a gente está vendo aqui, tem a questão da assessoria técnica que eles dão e o show que eles dão na edição. O resultado bruto que você entrega, na hora que você vê aquilo produzido, você fica impressionado demais. Então, se você tem interesse em profissionalizar suas redes sociais, BHD, o
link, porque não dá pra clicar na tela, ainda não dá pra fazer isso. Mas aqui tá o endereço deles aí, vocês podem procurar no Instagram, tá bom? E é uma coisa que eu sempre falo assim para as pessoas, é que muita gente tem vontade de fazer, mas não tem coragem, né? Eu sempre fui muito tímido de verdade. Tímido assim, na minha adolescência eu não ia à festa. Eu ficava, meu universo era ver jogo do Flamengo, ir pra rua jogar bola, festa, nem pensar, eu sou tímido. E eu realmente sou. E uma das coisas que mudou foi essa questão do Bento, que eu repensei, cara, o que eu vou perder fazendo o que eu quero? Nada, não vou perder nada. Eu vou fazer o máximo que vai acontecer é um bobo aparecendo, rindo da minha cara e falando besteira pra mim. Uma coisa que eu aprendi muito foi, faça o que você queira fazer. Porque se você deixar de fazer, quem vai perder é você. Porque você vai mudando o que você quer ser, vai mudando o que você vai ser, porque eu não vou fazer isso não, porque senão fulaninho vai pensar isso de mim. Eu não vou fazer isso aqui não, porque senão outro fulaninho vai pensar isso de mim. Aí você vai deixando seus pedaços pra trás. Quando chegar no fim da sua vida, não sobrou você, sobrou o que os outros iam pensar. Então, quando eu passei por toda a situação de repensar a vida de verdade, que eu falo sou um antes, um depois, lógico, o depois carrega muita coisa do antes, que eu não deixei tudo pra trás, não. Deixei só o que eu entendi que eu tinha que deixar pra trás, e às vezes eu carrego ele comigo, mas eu solto a mão rapidinho. Eu falei, eu vou fazer tudo o que eu quero fazer. Tanto que depois de velho, eu comecei a fazer capoeira. Depois de velho, eu comecei a fazer exercício físico. Eu comecei a fazer um monte de coisa que eu não fazia porque eu tinha vergonha de fazer. Sabe? Eu falei, cara, eu gosto tanto de conversar, de contar história. Pô, mas será que alguém vai gostar? Aí eu falo assim, pra quem quer fazer isso aqui, foda-se se alguém vai gostar. Se você gostou e se uma pessoa gostou, faça. Então, se você tem vontade de fazer, vem aqui e se joga. Que é uma coisa até que aquele do dia da palhaçaria, né? Sim. É uma coisa, faça. Não tenha medo de enfrentar. Grava. Se ficar uma bosta, não posta, né? Eu vi um influencer famoso assim, se vocês pegarem o primeiro vídeo que eu postei no YouTube, eu acho que foi até o Whindersson que falou isso. Se vocês pegarem o primeiro vídeo que eu postei no meu YouTube, vocês não acreditam que eu cheguei onde eu cheguei. Porque era tão ruim. Ele falou, e eu não apago porque isso faz parte de mim. Que é mais ou menos o universo do Batman, né? Que eu sou um cara que eu gosto muito de super-heróis. Que ele fala pro Flash isso, né? O Flash descobre como volta no tempo. Na mitologia do Batman, né? O Flash descobre, ele chega com velocidade que ele pode voltar no tempo e mudar algumas coisas. E ele vai todo feliz falar isso pro Batman. Batman, eu posso voltar no tempo, eu posso salvar o seu pai e sua mãe. E o Batman olha pra ele e fala, não. Eu sou quem eu sou hoje porque eu perdi meu pai e minha mãe. Então, assim, se eu não perdesse meu pai e minha mãe, eu não ia ser o Batman. Então, realmente, ele não seria o Batman. Sim. Então, se você quer fazer, só faça. Procura o pessoal da BHD, porque eles vão fazer o melhor possível pra você. Ah, não gostei não. Faz de novo. Que é o que eu falo com minha filha. Minha filha começou a aula de piano. Eu falo, minha filha, você não vai sair na primeira aula tocando Beethoven, mas você vai fazer, com o tempo, você vai tocar Beethoven. Alemão do forró já dá. É um alemão do forró, um Frank Aguiar. Mas aí, olha só, né? Eu falei, filha, faça. Que você só vai fazer bom quando você vê muitas vezes. E ela faz isso com o desenho, né? Ela desenha, fez aula de desenho, hoje ela desenha bem. Ela fala, nossa, papai, é verdade, né? Aí eu fui levá-la na primeira aula de piano. A professora olha pra ela e fala assim, meu papai, ela tem mais talento que você. Primeira aula já tá tocando Beethoven. Eu falei, que é isso? Ela não vai comigo, não. Então faça, procura BHD. Senta aqui você sozinho com um convidado, grava, conversa, porque você não tem nada a perder. A única coisa que você tem que fazer é um bobo rindo da sua cara, falando besteira. Só que aí, o que acontece? Sabe quem tá julgando é porque ele não tem coragem de levantar a bunda e sentar aqui pra ser julgado. Então só faça, faça. Você pode encontrar alguém que possa falar isso, mas vai encontrar tantas outras pessoas que não. A primeira vez que eu vim aqui, conversei com vocês, eu peguei um corte do papo que a gente teve, postei no meu Instagram, bateu 100 mil views. Então, e muita gente ali parabenizando o que tinha falado, surgiram vários seguidores. Como eu trabalho com palestra, abriu oportunidade de eu palestrar em outros estados por causa de um vídeo que bate 100 mil. Então, o efeito de crítica é muito menor do que o que você ganha. Então, pensa nisso, se joga nessa. E quero te agradecer por você abrir o coração como você abriu aqui, contar a sua história de uma forma tão íntima, tão intensa, tão potente. E que parabéns por você ter tido a coragem de lançar sua voz ao mundo, né? Porque você faz diferença para tua família, você faz diferença para a justiça, e agora você faz diferença para pessoas que você nunca vai saber quem são e nem em que área da vida delas você conseguiu tocar com uma fala, com uma mensagem, com uma história. Então, parabéns por ter dito sim à vida. Agradeço também você ter comprado essa ideia com a gente, pra gente conseguir manter uma rotina, porque a gente sabe, a gente faz isso aqui de coração, né? Eu tenho a minha rotina de trabalho, você tem a sua, a Carol tem a dela, a Carol, ela também tem a questão de ser mãe atípica e mãe solo, então assim,
Você comprando essa nossa ideia, a gente consegue manter uma rotina também de nos dividirmos entre nós três para sempre manter uma coisa bem gravada aqui. Agradecer a equipe da BHD também, né, que tá sempre com a gente aqui. Mandar, reforço tudo que eu falei antes. Procure a BHD se você tem vontade de fazer um podcast, gravações suas, profissionalizar sua rede social. Você que trabalha com rede social, faça, que vai ser o melhor investimento da sua vida, com certeza. E agradecer a todos que nos acompanham. Pedir para seguir a gente, segue a gente no Instagram, passa para frente, comenta, manda para todo mundo, porque muita gente vem comigo falar assim no privado: nossa, Vinícius, vi aquele seu episódio tal, achei tão legal. Eu não tenho coragem de falar assim: então por que você não curtiu e comentou? Curta e comenta, passa para frente. Quanto mais vezes você fizer isso, mais vai ajudar a gente vai continuar aqui por mais tempo, se Deus quiser. E se você assistiu até o final, eu vou usar uma frase que você falou no meio da sua confusão mental e tal. Você só mandou uma vinheta que eu vou usar pra você. Se você viu até esse momento, você vai chegar lá nos comentários e escrever bem assim: BHD, o melhor possível pra você. Então, tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. Ou não, hoje eu sou entrevistado. É ele que se despede. Então é isso aí, gente. Até a próxima e se Deus quiser. Tchau.